Graça e paz, minhas amadas irmãs do grupo Mulheres que Oram. Eu sou Socorro Viana, de Santa Filomena. A irmã Tereza pediu para que eu contasse um breve testemunho sobre minha vida. E eu achei por bem contar sobre minha conversão, né? Quando foi na época que eu me converti a Cristo. Mas antes disso, eu gostaria de deixar um texto para a reflexão das irmãs, nesse dia aí de culto de louvor, que se encontra em Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27, que diz assim, o título é Jesus acalma uma tempestade. Jesus entrou no barco e os seus discípulos e o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Amém, irmãs? Um texto muito bonito, né? Muito interessante, como toda a Bíblia, né? Esse é um dos textos em que Jesus nos ensina muita coisa. E eu acho assim bem interessante porque nesse texto ele tem 3 perguntas, né? A primeira é quando os discípulos perguntam a Jesus, Mestre, não te importa que pereçamos? E assim também é na nossa vida, né? Muitas vezes nós estamos tão angustiados, tão medrosos, achando que a tempestade não vai passar e a gente fica perguntando a Deus, Senhor, não te importa que eu pereça? Era assim que eu vivia também antes de eu conhecer a Jesus. Como diz Jó, eu conhecia só de ouvir falar e essa pergunta vinha sempre na minha mente. Por que eu passo por tantas coisas? Por que não tem solução? E eu sentia aquela sede de conhecer Jesus. Mas hoje que eu aceitei, que eu conheço um pouquinho só, né? Porque a gente nunca sabe completamente. Mas hoje eu sei, eu tenho certeza que Deus já trabalhava na minha vida desde quando eu era criança, né? E aí... cresci, né? Passei minha infância no sítio, casei muito nova, casei com 18 anos, olha só, irmã. E aí depois tive o meu primeiro filho, o Romário, tive a segunda, a Clésia Natália, e aí em 2001 eu vim para a cidade de Santa Filomena. E assim eu sempre com aquela sede, aquela vontade de conhecer Jesus, andei em muitas igrejas. Antes, né, eu ia para a igreja católica, minha família é católica, um católico praticante mesmo, os mais velhos, né, como meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, muito praticante. E eu também acompanhava-os para a igreja católica. Aprendi muita coisa na igreja católica também, mas eu sentia que faltava algo dentro de mim, para mim poder adorar Jesus verdadeiramente. E aí, certo dia, quando eu vim para cá, para a cidade, eu andei em algumas igrejas, né? Mas assim, eu não me acostumei, não me habituei, não sei como seria a palavra correta para definir isso. O que eu sei é que um determinado dia eu estava numa sala de aula, eu sempre fui professora, e eu estava dando aula e passou um carro de som na cidade anunciando que ia haver um filme na quadra poliesportiva da cidade e essa quadra ficava próxima ao salão que eu estava dando aula. Quando eu ouvi aquele anúncio, eu senti como os discípulos quando iam no caminho de Emaús, né? Eu senti arder no meu coração e eu senti tanta vontade de ir para aquele espaço, assistir aquele filme. Só que eu estava trabalhando, né? Era à noite, eu estava dando aula a jovens e adultos e eu não poderia sair.
E aí eu fiquei, e aquele carro de som passou para lá, passou para cá, passou para lá, vem assistir o filme de Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, e aquela propaganda toda, e aquela coisa queimando o meu coração, mas eu fingi ali que não estava sentindo nada, né? Continuei dando aula normalmente. Passado alguns minutos, o diretor da escola chega na porta, porque eu estava dando aula em um anexo, né, em um salão. E aí o diretor chegou assim e disse: professora, pode ir com os alunos assistir o filme. Aquilo me deu uma alegria tão grande, assim, uma coisa inexplicável. A gente contando assim parece, que besteira, mas assim, a sensação que eu senti foi muito boa. E aí a gente foi, e ali eu assisti aquele filme atenta do começo ao fim. Realmente era o filme do nascimento, da vida, morte e ressurreição de Jesus. E aí, ao final do filme, as pessoas que estavam, promovendo esse filme, era um pessoal de fora, de Goiânia, vieram de Goiânia, né? E vieram a Santa Filomena, que eram uns missionários, que eles andam assim pelo país, pregando a palavra de Deus. E aí eles fizeram um convite, né? Quem queria fazer estudos, eles iriam nas casas das pessoas fazer estudos. E eu não pensei duas vezes, fui até eles e falei que eu queria sim fazer estudos, que eu queria conhecer esse Jesus. E aí eles vieram para a minha casa e a gente formou um grupo e a gente fez estudos por 7 dias, né? E aí ficou esse grupo, mas aí eles tinham que ir embora. Eles foram embora, passaram em Santa Cruz e lá conversando com Kátia, com a missionária Denise, a quem eu mando um grande abraço nesse momento. Eles combinaram lá que ficou para a irmã Denise tomar conta desse grupo. E assim aconteceu. A irmã Denise, a missionária Denise, que está aqui nesse grupo, veio para Santa Filomena fazer estudos com a gente. E se eu não me engano, eu não sei, ela depois pode falar aí quantos meses foi, se foi 8 meses ou 12 meses. Foi bastante tempo que a irmã Denise vinha todo final de semana a irmã Denise vinha para Santa Filomena para dar continuidade aos estudos bíblicos. E no decorrer desse tempo, em todos esses estudos e tudo, foi onde surgiu a possibilidade da vinda da irmã Dilma para Santa Filomena, e assim aconteceu. E a irmã Dilma veio, já encontrou esse grupinho aqui, e hoje nós estamos aqui, né? Já há 18 anos aqui nessa cidade. E hoje eu tenho certeza que Deus fez toda essa mobilização por causa de mim também. Não só por causa de mim, porque Jesus ama a todas as pessoas e Ele quer que todas as pessoas o conheçam. Mas às vezes eu fico pensando assim, quando eu fico refletindo tudo o que aconteceu nessa trajetória até os dias de hoje, eu tenho certeza que uma das causas de Jesus ter feito todas essas mobilizações que já aconteceram foi pela minha vida e pela vida de muitas pessoas que aqui estão. A mais recente é que em todas essas coisas que aconteceram, a igreja hoje é vizinha à minha casa, parede e meia, praticamente só tem um terreno no meio. É a minha casa, o terreno e a igreja. E isso eu acho assim uma maravilha, muito bom. Deus fez isso comigo, Deus fez isso com minha família. E até nisso Deus pensou, construir a igreja na minha rua, próximo à minha casa, onde tudo começou, os estudos na minha casa. E hoje nós estamos aqui. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por tudo isso. E assim, esse é um resumo, irmãs, mas só para as irmãs entenderem. Eu sei que as irmãs entendem, mas para as irmãs entenderem como é o agir de Deus na nossa vida. Ele age da forma que Ele quer. Ele move montanhas, né? Ele move montanhas em favor de uma vida. Hoje
agradeço a Deus por tudo isso, agradeço imensamente a Deus pela irmã Denise, pela irmã missionária, irmã Dilma, né, que é a nossa missionária aqui na cidade, e assim tem sido uma bênção nas nossas vidas. Então, minhas irmãs, este o pequeno testemunho que eu queria dar a vocês. Tem muitos e muitas coisas, né? Que Deus faz assim que a gente fica maravilhada, mas esse foi uma das coisas. E assim, quando o texto diz: por que estão medrosos homens de pequena fé? Então, nós somos tão pequenos que às vezes a nossa fé não chega nem ao tamanho de um caroço de mostarda, né? Mas Deus, Ele é grande. Deus, Ele é grande e Ele faz tudo nas nossas vidas.